Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas, porque você vai semear na vida dessas pessoas. O nosso tema hoje é a marca da promessa. A marca da promessa, sim. A promessa de Deus em nós, o Espírito Santo, que trabalha em nós para nos deixar pessoas que antes deformadas agora se tornam irreconhecíveis, porque a vida de Cristo se manifesta em nós. Vamos ler juntos Gálatas 2:20 para podermos pensar um pouco sobre esse assunto. Gálatas 2:20, Paulo diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você viu o que Paulo diz aqui? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo podia dizer isto literalmente, porque antes Paulo, por onde ele passasse, ele deixava a marca do ódio, da violência, da crueldade. Ele era este homem. Mas depois que Cristo entrou em sua vida, Paulo, por onde quer que ele passasse, ele deixava a marca do amor, ele deixava a marca da restauração, a marca da salvação sobre a vida das pessoas. Paulo foi completamente transformado. Ele podia dizer literalmente: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você já pensou a sua casa ser arrombada por Paulo e as pessoas serem arrancadas de lá de dentro simplesmente pelo fato de amarem e seguirem a Cristo? Esse era o Paulo. Mas depois nós vemos Paulo sem medir sacrifícios, viajando para todos os lugares para levar vida e vida em abundância para as pessoas. Quando Pedro, se a gente olhar para Pedro, por um momento, você vê que no início do ministério ainda vemos muito de Pedro em Pedro. Como assim muito de Pedro? Muito ainda do velho homem. Mas quando o tempo vai passando e o velho homem vai morrendo, nós vemos uma nítida transformação. O antigo Pedro, o perdão para ele tinha limite. Jesus, quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes 7? Ele já estava achando que ele não estava perguntando se era 70 vezes 7, é quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, acho que 5 vezes já está bom, não é, Jesus? E Jesus colocou um perdão sem limite para ele. Jesus disse: olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Veja só, o velho Pedro era um homem que colocava um limite no perdão, mas o novo Pedro não. O novo Pedro aprendeu a perdoar. O antigo Pedro, ele não gostava de romanos e achava que todo romano deveria ser condenado, punido, que deveria ir para o inferno. Mas o novo Pedro, ele começou a ter um outro olhar. Ele foi para a casa de Cornélio, quando Deus o chamou. Ali na casa de Cornélio, ele derramou da presença de Deus e todas as pessoas se converteram, foram batizadas nas águas e no Espírito. Veja, o antigo Pedro, ele, cada um por si e Deus por todos. Isso é um ditado, hein? Não é versículo de jeito nenhum. Por que eu digo isso? Porque todos os discípulos eram assim: acabou o pão, Jesus, manda, despede cada um para sua casa. Jesus: não, nós vamos, algo vai acontecer para vocês abençoarem essa multidão. Não é cada um por si, não. Vocês são abençoadores. Vocês vão ser abençoados e com a bênção que vocês vão receber, vocês vão abençoar. O antigo Pedro era um homem que revidava. Vieram prender Jesus? Corta a orelha de Malco. Mas o novo Pedro, ele olhava com um olhar de amor, fazia como ele foi ali, quando ele foi para a prisão, em Atos capítulo 12, ele não quis, falar para o anjo: anjo, você veio me libertar, mas deixa eu ir lá, prestar contas, vem, eu vou te levar lá, anjo. Anjo, manda fogo do céu agora sobre a cabeça desses romanos. Não, esse sentimento de vingança já não tinha mais lugar na vida de Pedro. Quanto de Cristo você tem no seu interior? Meta do céu, 100%, deveria ser chegar à maturidade do que Paulo disse. Eu fui marcado pelo céu, aonde eu passo,
todos veem a glória de Deus na minha vida. Toda honra, toda glória é de Deus, mas eu sou uma nova criatura. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é tremendo, pensarmos dessa forma. Falando ainda de Pedro, o antigo Pedro. O antigo Pedro achava que criança era perda de tempo. Não, olha, Jesus está muito ocupado. Mas o novo Pedro, ele teve que entender que Jesus ama as crianças, Jesus abençoa as crianças e Jesus tem o tempo para as crianças. O antigo Pedro achava que tudo era interrupção. Jairo era interrupção, a mulher de fluxo de sangue era interrupção, mas ele teve que aprender, o novo Pedro. Não mais ele viveria, mas Cristo viveria nele e através dele. E ele teria que entender que não há interrupção. O ministério de Jesus é o ministério da interrupção. Por isso que você está aqui nesse devocional. Você pode interromper a Deus e dizer: Senhor, ouve a voz do meu clamor. Ouve, Senhor, a minha oração. Você está interrompendo Deus? Não, para Deus não considera isso como interrupção. Deus considera isso como intimidade, comunhão. Ele considera isso relacionamento, não é interrupção. É isso que o apóstolo Pedro teve que aprender. Chegar até Deus não é interromper, mas é simplesmente um relacionamento de intimidade. A marca de Cristo em você é o que você precisa almejar. A igreja primitiva era uma igreja marcada. Todos olhavam para aqueles homens, eram anônimos, não eram só os apóstolos que todos conheciam o nome. Ninguém conhecia o nome da mulher samaritana, nem eu, nem você. E naquela época, talvez muitos não conhecessem, mas aquela mulher evangelizou a cidade toda depois que ela teve um encontro com Cristo. Era uma mulher improvável, mas a marca da promessa estava na vida dela. Quando ela abriu a boca, todos ficaram impactados pela porção de Deus que ela tinha no seu interior. Por que eu estou falando tudo isso? Para você almejar. Porque em Apocalipse capítulo 9 está escrito que aqueles que tinham o selo, que demônios violentos estavam sobre a terra para destruir, mas aqueles que tinham o selo na testa, eles não eram tocados. Estes não podiam ser tocados. E eu digo que quando não mais você vive, mas Cristo vive em você, o inimigo, ele olha para você e vê o selo da promessa, a marca da promessa na sua vida, e ele não pode tocar, ele tem que recuar, ele tem que retroceder. É a promessa de Deuteronômio 28, se por um caminho veio, por 7 tem que sair. Isto é ter a marca da promessa, é viver as promessas que Deus deu, já anunciando em Deuteronômio 28, é todos os benefícios que Cristo traria para nós. Aonde nós tocarmos é bem sucedido, sabe por quê? Porque toda maldição de esterilidade foi removida da sua vida. Não estou dizendo que você não vai viver momentos de dificuldade, mas eu estou falando que você vai viver momentos de experiência com o poder e com o milagre de Deus, como o que nós vamos ter agora. Quando nós reservamos um tempo no final para orarmos, não saia antes de orar. Porque é o momento que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos e absorvemos com o devocional. Hoje, o que você absorveu é que a proposta de Deus é que se você viver 100% de Cristo, você vai ter um inimigo que vai bater em retirada, porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Você está marcado, você está selado pela salvação, pela transformação e pela presença do Espírito Santo em você. Não queira menos do que isso. Não pare no primeiro presente que Deus te deu. O primeiro presente é salvação, mas Ele te deu também a oportunidade de ter uma vida aqui na terra, sendo 100% Cristo em você. Não mais, e você chegar ao ponto de dizer como Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E não só você, mas as pessoas dizerem, não mais você vive, Cristo vive em você, você está tão diferente. Esse é o maior milagre da sua vida. Mais do que coisas, mais do que qualquer coisa que você peça para Deus, o maior milagre é Cristo em você, esperança da glória. Vamos orar neste momento? Deixa aqui nos comentários o seu pedido, e que o seu primeiro pedido seja Cristo em mim.
transformação, 100% de Cristo na minha mente, nas minhas emoções, no meu viver, no meu agir, no meu reagir, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este presente maravilhoso que foi deixar o Teu Santo Espírito para nos ajudar a chegarmos à maturidade espiritual e a chegarmos a dizer, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Que cada um possa colocar a área de dificuldade diante de Ti, se tem problema com a ira, se tem problema com a mágoa, se tem problema com a inveja, aonde está a área problemática, para que Cristo viva em você, para que Cristo esteja em você, agindo através de você, seja restaurado, seja transformado em nome de Jesus. E clamo, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que quando o Teu povo clama, o Senhor ouve, porque o Senhor é o Deus misericordioso, fiel e justo. Então toca agora, Senhor, nessas áreas, Senhor, de perigo, nessas áreas, Senhor, de escassez, nessas áreas, Senhor, de enfermidade, aonde quer que haja dificuldade, que o Senhor possa tocar com a Tua unção de milagre, em nome de Jesus. Amém. Que você venha dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Deus te abençoe e te encontro às 20 horas no nosso próximo vídeo.